Guardar só nesse último pedaço. Construído da seguinte forma: uma pergunta. Tendo vista esse âmbito pré-Olimpíadas, Rio de Janeiro, belíssima tarde que nós temos aqui, a pergunta que eu teria para os senhores é fundamentalmente a seguinte: a corrida de 400 metros do atletismo é igual à corrida de revezamento dos 400 metros? Uma é feita por apenas uma pessoa, outra é feita por 4 pessoas, que, de acordo com as regras do jogo, não podem correr mais do que uma determinada área. Tampouco podem correr menos que uma determinada área. E cada uma recebe a sua medalha. Vejam bem, quantas pessoas concorrem para a formação de um atleta olímpico? Treinador, alimentação, um país todo se mobiliza para que o seu representante possa participar de uma competição internacional, levar a bandeira naquela disciplina. Todas essas pessoas representam custos daquele investimento para que o sujeito possa correr 400 metros. Uma coisa é um competidor. Outra coisa distinta são 4 competidores, que têm as suas peculiaridades, as suas necessidades próprias dentro do período que eles vão correr. Não é à toa que existe o fundista, que é o indivíduo que corre mais no final da prova. O sujeito que tem o papel, que tem mais explosão, corre no início da prova, porque ele tem um papel emocional ao sair na frente. Existe uma série de peculiaridades em relação a uma corrida de 400 metros, feita por apenas um competidor ou feita por 4 competidores. Então, numa metáfora, é um pouquinho disso que eu vou tentar conversar com os senhores no que diz respeito à hipótese de incidência e base de cálculo do PIS e COFINS, no que tem que ver com essa questão da interconexão. E nesse ponto, é até uma das, como não poderia deixar de ser, uma das palestrantes do evento, a professora Karen Jurendini Dias, que defendeu na semana passada, uma tese de doutorado brilhante na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde a tônica era justamente articular algumas questões teóricas de extrema complexidade com o que ela faz no dia a dia como jogadora do CARF. E o que mais interessante tem nessa tese, na minha opinião, é a maturidade acadêmica para reconduzir toda a complexidade da manifestação dela na análise de um ponto fundamental, trocando em miúdos o cerne do julgamento tributário que está na análise do fato. O fato que vai nos ocupar nesses próximos minutos é o fato da interconexão. A interconexão não é um fenômeno novo. Mesmo antes da privatização, antes de 1997, existia o dever de concessionários das empresas que faziam as vezes da Telebrás em cada um dos estados, oferecer estrutura para que outra operadora pudesse concluir o serviço de telecomunicação. Ou seja, eu, da mesma forma que acontecia há 20 anos, se quisesse fazer uma ligação daqui do Rio de Janeiro para o Amazonas, para uma cidade de, para ficar mais típico, Xorroxó, no interior da Bahia, eu começaria com uma empresa aqui e concluiria o serviço com outra empresa lá. Acontece que existia uma peculiaridade no modo de contabilização disso feito há 20 anos. A Anatel tinha um plano de contabilização que ela segregava. Dizia, olha, você, Estado do Rio de Janeiro, ficará com tanto, você, Estado da Bahia, ficará com tanto. E por conta disso, muito embora a conta mandada para o consumidor final desse serviço público, que era público, que continua sendo público, e por conta disso tem características muito especiais, diverso da possibilidade geral de negociação dos outros serviços que nós vamos comentar logo mais à frente,
tinha essa característica, existia uma simplificação do modo de contabilidade. O indivíduo recebia, via que tinha feito o interurbano, que tinha começado no Rio de Janeiro, concluído na cidade de Xorroxó, e ele estava pagando por conta disso um valor Y. Na hora de apresentar os seus planos de contabilização, isso era mandado para a Telebrás, e a Telebrás dizia, olha, você utilizou tanto de estrutura para a realização desse serviço, aquele outro indivíduo utilizou tanto de estrutura. Quem cobrava era sempre o indivíduo da qual começava a chamada, por uma questão de conveniência, de simplicidade, porque imaginem, quando você liga, passando por vários estados, a complexidade do envio dessas faturas, o que geraria. Só que naquela época, diferente de hoje, existia uma regra mais precisa, no sentido de, a cada estado, a cada concessionária de cada estado, compete o valor de X%. Passado o período de privatização dos serviços, esses serviços que, não podemos esquecer, são serviços públicos e que, como serviços públicos, têm certas peculiaridades que precisam ser observadas. Não são serviços com os quais eu tenha ampla liberdade de negociação. Eu não posso simplesmente optar, eu quero aquela, eu não quero aquela outra. Eu posso hoje desistir de prestar serviço de telecomunicação, não quero mais. Ou eu posso fixar o preço que eu quiser. Isso não existe no âmbito do serviço público. Há uma maior flexibilidade. Tá? Existem regimes de prestação de serviço público que são especificamente públicos, como no caso das concessionárias, mas existem também as delegatárias desse serviço e que, por conta disso, têm regras um tanto quanto mais flexíveis. Mas estamos falando de um serviço com muitas peculiaridades e com a circunstância de que, se do ponto de vista econômico, a privatização representa a transferência do poder de decisão da esfera pública para a privada, do ponto de vista jurídico, o Estado entra na iniciativa privada como jamais entrou em qualquer momento de nossa história. O início da exploração, tanto da energia elétrica quanto das telecomunicações na nossa experiência brasileira, teve início com a iniciativa privada. Por conta da necessidade de pesados investimentos públicos, foi muito obrigado, vocês são muito gentis. Compadecem com o sofrimento alheio e não lembrar uma palavra no meio de uma explanação dessa. Com a estatização, e surgiram outros problemas, houve em seguida a privatização. O ponto fundamental desses movimentos é que, se o poder de decisão está na mão do Estado, não precisa de muita regulamentação. Inversamente, é contra o nosso senso comum. Privatizar não é tirar o Estado da nossa vida, é trazer o Estado para a nossa vida juridicamente. Isso representa o quê? Se vocês forem olhar, a complexidade da legislação do serviço de telecomunicações hoje é infinitamente superior ao que existia antes da privatização. E por uma razão simples. Por estar na mão da iniciativa privada, precisa ter uma regulamentação muito mais precisa, muito mais pormenorizada. E esses pormenores envolvem modo de contratação, preço do que está sendo contratado, qualidade do que está sendo contratado, forma de contabilização do que está sendo contratado, estabelecimento de parâmetros para essa contratação. Uma coisa é o simples exercício da minha autonomia privada, no qual eu posso contratar quem eu bem quiser, do preço que eu bem quiser. Preços que possam ensejar, isso é um absurdo, ou preços que possam ensejar, você fechou um negócio da China. Não há isso quando estamos falando da prestação de um serviço público com um grau de regulamentação que está presente no setor de telecomunicação. Então, eu contrato uma outra pessoa, posso até contratar, mas dentro de que parâmetros? A regulamentação disso é dada pela Anatel de maneira muito pormenorizada. E, em meio a essa grande amplitude das normatizações jurídicas, está a clara determinação de que o serviço público continua sendo, o serviço de telecomunicação continua sendo um serviço público, e a interconexão, ou seja, esse dever de ceder estrutura para concluir a prestação do serviço de telecomunicação de uma outra pessoa, é uma determinação de caráter obrigatório. Eu não posso me negar a ceder a minha estrutura para concluir o serviço de outra pessoa. Então, eu estou ressaltando bastante esse ponto, porque eu não estou falando de uma pura e simples contratação.
Eu estou falando de uma contratação de uma outra pessoa para uma área que eu não posso prestar. Uma coisa é, pela minha conveniência, eu terceirizo um serviço. Outra coisa é, eu estou obrigado a transferir esse serviço porque eu estou proibido de prestar um serviço de telecomunicação dentro daquela área. E aí nós começamos a trazer certas especificidades que o fato da interconexão traz para o dia a dia das questões tributárias. Ou seja, um dever de dividir infraestrutura para a conclusão da prestação de um serviço público, onde eu sou obrigado a contratar, onde eu não posso optar por prestar diretamente o serviço, porque eu estou proibido de avançar numa área que não me é própria. Da mesma forma que o competidor no revezamento 4 por 100 é obrigado a entregar o bastão na hora exata. Passou do bastão, é desclassificado. Ele perde. Da mesma forma, acaso eu queira utilizar um serviço de voz sobre IP para dizer, não uso mais a infraestrutura da Telefônica em São Paulo, porque agora eu posso criar pontos de internet. Isso é legalmente vedado. Então, não estamos falando no puro e simples exercício da autonomia. Tudo bem, essa é uma nova realidade e ela enseja problemas em algumas frentes. Problemas esses que já foram resolvidos em parte dessas frentes, problemas outros que são bilionários e que carecem de uma solução adequada, em especial se nós temos em vista a circunstância da interconexão ser algo peculiar, sui generis, de direito público e, por conta disso, diferente das terceirizações ordinárias de direito privado. Primeiro ponto de conflito surgiria quando você não tem mais um critério de rateio tão específico como o que vigia antes da privatização, com o ICMS. O convênio 126 resolveu esse problema dizendo o seguinte: a empresa da qual parte o serviço de telecomunicação é a responsável por recolher o ICMS sobre todo o valor. E por conta disso a gente não teria esse conflito entre quem cede estrutura e quem presta serviço utilizando a estrutura de terceiro. O segundo, então, de certa forma, o convênio 126 resolveu esse problema, não teriam maiores litígios dentro desse ponto. Segunda ordem de conflitos, a gente vai identificar onde? No âmbito do FUST. Não é? E aí é uma dúvida muito grande sobre como se operacionaliza o parágrafo 1º do artigo 6 da lei que instituiu o FUST, que foi prevista ali uma cláusula de não cumulatividade, no seguinte sentido: a empresa que emite a fatura ao usuário final poderá deduzir dessa fatura o valor pago a título de FUST. E aí uma dúvida muito grande, porque a questão pode ser interpretada de maneira favorável ou contrária a quem tem mais estrutura ou a quem toma mais estrutura. Quem toma mais estrutura diz que aquilo ali é uma regra de exclusão da sua base de cálculo. Quem recebe mais dinheiro de infraestrutura diz que aquilo ali já veio tributado de quem emitiu fatura ao usuário final. Essa disputa recebeu tratamentos distintos de 2000 a 2003, algo mais favorável às empresas de telefonia fixa, de 2003 a 2005, algo mais favorável às de telefonia móvel, e a partir daí algo desfavorável a todas. A publicação da súmula 1, transformada depois em súmula 7, por meio de um ato supostamente interpretativo, fez a perversidade de dizer nenhuma das duas regras vale, todo mundo que recebe de receita de interconexão não pode compensar nada, deve pagar tudo, só que teve um grau maior de sadismo. Ela notificou a CVM para que, em 15 de novembro, data que foi publicado, prestasse atenção se as empresas estavam provisionando valores proporcionais aos últimos 5 anos que as empresas, de uma maneira ou de outra, haviam se beneficiado dessa regra. Observe que era uma regra que você paga FUST a partir de uma declaração cujos termos são dados pela própria Anatel. Então ela vai e viabiliza um ato dela e diz, olha, pague, mas pague com juros e multa. Ignore o fato do artigo 146 de ter uma mudança de entendimento e por conta disso só poderia ter dali para frente. Ignore também o fato de eu ter te dito para compensar no passado e cobra, além disso, juros e correção monetária. Essa discussão teve algumas decisões favoráveis em primeira instância, teve uma decisão contrária no TRF da primeira região e muita coisa ainda virá por aí.
Então, vimos problemas que a interconexão gera no ICMS resolvidos pelo convênio 126. Vimos problemas que a interconexão gera em relação ao FUST pendente de julgamento. Imaginem que o FUST é 1% que incide sobre todas as faturas de telecomunicação, sobre a receita bruta das empresas de telecomunicação no Brasil inteiro. É algo que representa aí nos últimos, desde que foi instituído, um valor superior seguramente a 10 bilhões de reais. A gente está falando de um critério significativo de redução da base de cálculo que foi completamente ignorado e que ensejou esse conflito entre as empresas, a Anatel e o governo federal. E por fim, o tema que consiste o cerne da minha conversa com os senhores, que é a repercussão da interconexão dentro do PIS e da COFINS. É conhecido os julgamentos e os conflitos de interesse que surgiram por conta da, por exemplo, utilização da regra incerta no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9718, que autoriza o quê? A exclusão de receitas de terceiro da base de cálculo do PIS. Isso pendente de regulamentação do Poder Executivo, que acabou não existindo, que acabou sendo revogado, e que por conta disso, numa primeira vista, nós poderíamos olhar e falar, bom, a interconexão, ela, por não ter uma regra própria, poderia ser tributada da seguinte forma: é uma fatura que está sendo enviada que cobra o valor proporcional ao serviço que eu presto, e o valor que corresponde também ao serviço que os meus outros competidores do 4 por 100 têm que pagar. Pagam aqui comigo, pagam lá com ele. Afinal de contas, se você quiser segregar essa receita, nós estamos falando de receita de terceiros. Não existe fundamento legal para você cobrar. Será que é assim mesmo que a gente deve interpretar esse ponto? O primeiro ponto fundamental que interessa observar é que não estou falando... Observem o primeiro exemplo que eu dei, a metáfora oferecida para pensar esse tema. Uma coisa, eu, competidor único, que posso correr os 400 metros, contratar um treinador, contratar o meu uniforme, contratar uma série de coisas, receber o meu valor e repassar para terceiros. E aí eu poderia dizer, olha, o valor que eu estou repassando para o meu treinador é o valor dele, então exclua isso da base de cálculo do meu faturamento. Outra coisa distinta é, eu não estou prestando esse serviço só, eu presto serviço com outras pessoas e serviços que eu estou proibido de contratar. O fato de ser um serviço público, neste caso concreto, projeta efeitos que são diretamente distintos ou flagrantemente distintos dos demais. Por quê? Porque eu não estou contratando terceiros por conveniência. Eu estou contratando terceiros por obrigação legal, dentro de preços cujos parâmetros são fixados pela legislação e que não são facultados a mim escolher se eu quero, como eu quero, de que forma eu quero. Então não há efetivamente numa fatura, uma fatura pela prestação de um serviço a uma coprestação. Ah, mas espera lá, para ser coprestação deveria ser segregado nessa fatura quem prestou. Mas a gente está falando de um serviço muito peculiar. Houve uma opção, e isso é considerado do ponto de vista do consumidor como uma garantia. Não é por acaso que a última lei 12.480, salvo engano, no seu artigo 36, previu como um direito do assinante de TV a cabo a garantia de ter contato com apenas uma operadora. Em outras palavras, meus senhores, o que eu quero significar com isso é que a legislação estabelece uma forma unificada como uma garantia dada ao contribuinte. E a Anatel, por conta dessa garantia, optou por não estabelecer os critérios de rateio. Como poderíamos ter uma alteração na forma de apurar PIS e COFINS se não houve alteração no modo de prestar serviço? Houve apenas alteração no modo de contabilizar aquilo ali por conta das características específicas de direito público dos serviços de telecomunicação. A interconexão dentro dessa perspectiva é a prestação conjunta de serviços. E como eu posso comprovar isso? A legislação que estabelece o termo de outorgas. Eu estou proibido de prestar serviço aqui, estou proibido de prestar serviço em outro lugar. Se o serviço chega lá, chega por uma terceira pessoa. E aquilo que eu cobro, por uma conveniência legal dada ao
tomador do serviço não pode ser transmudado em uma única e simples prestação de serviço. Fosse isso possível, bastava acabar com a ideia de interconexão prevista no sistema de direito positivo. Então, a circunstância de ser serviço público, juntamente com a circunstância de ter uma forma de contabilização que visa a atender à necessidade do contribuinte, é que deu esse perfil, obscurecendo um pouco o que efetivamente significa a interconexão no âmbito da prestação de serviços de telecomunicação. A jurisprudência não tem se encaminhado desta forma. O tema ainda é pendente de julgamento na Câmara Superior, mas houve decisões isoladas de algumas câmaras inferiores no sentido de que não poderia ser aplicada, no caso concreto, a ideia de receita de terceiros ou de despesa de terceiros, que aí eu concordo. O que nós temos no caso concreto, neste serviço, por expressa disposição legal, é a prestação conjunta de empresas. O que há ali é coprestação e não prestação com posterior pagamento, com posterior custo. E a racionalidade disso está presente aonde? No julgado em que houve decisão pelo roaming. O modo de contabilização do roaming é absolutamente idêntico ao modo de contabilização da interconexão. O roaming como receita própria e posterior segregação da despesa de roaming. A interconexão como receita própria e posterior segregação da despesa de interconexão. Ou seja, um valor que um terceiro, em regime de direito público, recebe para concluir um serviço que ele deve prestar junto comigo, entendeu? É algo que teria uma natureza distinta de uma pura e simples contratação de direito privado, onde eu tenho ampla liberdade de fixação de quem vai ser meu parceiro, ampla liberdade de dizer o que eu vou terceirizar, ampla liberdade para dizer o preço que eu quero contratar. Nada disso está presente quando estamos falando da interconexão, da prestação de um serviço público que tem um grau de regramento muito próprio e que não se confundiria, portanto, com outros conceitos. Um pouco essa a ideia que eu gostaria de comentar com os senhores, apenas para enfatizar que, muito embora a legislação não esteja, eu não culpo os julgadores que trataram desse tema pelo fato de ser essa uma matéria obscurecida por características que são muito próprias do negócio. Basta, no entanto, fazer um exercício. Como isso era feito antes, como isso é feito hoje. A mudança no modo de contabilizar pode mudar a natureza jurídica do que está sendo feito, era a coprestação possa ser resolvido da mesma forma que foi resolvido para o ICMS, onde não se tributa quem cede a estrutura e não se tributa quem emite a fatura ao usuário final. Isso não acontece no ICMS, esperamos que isso pare de acontecer em relação ao FUST, porque não aconteceu durante muito tempo, o que precisa é um específico amadurecimento sobre o tema. Eu não vou alongar mais, porque o tema é muito específico, eu perdi minha palestra e já estou muito nervoso para continuar falando sem ter o que ler na tela. De modo que eu agradeço muitíssimo o modo simpático como os senhores me receberam e me coloco à disposição para discutir o tema, que eu sei que é polêmico, eu sei que é conflituoso, mas se a ideia é debates, temas controvertidos no CARF, nada mais do que vir aqui controverter mais ainda. Muito obrigado.